Um guia atemporal e poderoso para aqueles em busca de clareza, propósito e autodesenvolvimento, é encontrado na filosofia antiga do estoicismo, famosamente defendida pelo imperador romano Marco Aurélio. No cerne da filosofia estoica, reside o princípio do foco diário em si mesmo, uma prática com o potencial de transformar profundamente a vida de alguém. Neste vídeo, aprofundaremos nos princípios fundamentais do estoicismo e exploraremos como eles podem ser aplicados à sua vida cotidiana. Você descobrirá a sabedoria que ressoou através dos séculos, permanecendo tão relevante hoje quanto era na Roma antiga. Ao final desta jornada, você não apenas compreenderá a essência do foco diário em si mesmo, mas também será motivado a incorporar esses princípios em sua vida, resultando em crescimento pessoal, tranquilidade interior e uma inabalável resiliência diante dos desafios da vida. Na busca da eudaimonia, o estoicismo destaca 3 virtudes-chave. Sabedoria. No contexto estoico, a sabedoria envolve a capacidade de discernir o que está sob nosso controle e o que não está. Marco Aurélio nos lembra que temos poder sobre nossas mentes, não sobre eventos externos. Reconhecer isso nos confere força. Essa sabedoria vai além do conhecimento. Trata-se de compreender nossa própria natureza e a natureza do mundo. Coragem. A coragem não é apenas bravura física, mas também a coragem de enfrentar a adversidade, o desconhecido e até nossos próprios defeitos. Trata-se de manter-se firme diante de desafios e dificuldades. Como Marco Aurélio diz, o impedimento à ação promove a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Temperança. A temperança envolve a prática do autocontrole, da moderação e de viver em harmonia com a natureza. Trata-se de gerenciar desejos e evitar o excesso. Marco Aurélio destaca a importância dessa virtude ao afirmar: é preciso muito pouco para fazer uma vida feliz. Está tudo dentro de você em sua maneira de pensar. Os estoicos enfatizam a importância de aceitar o momento presente como ele é, sem resistência ou julgamento. Isso não significa resignar-se a uma vida de passividade, mas sim reconhecer a realidade de uma situação e trabalhar a partir daí. Como Marco Aurélio nos lembra, quando você acorda de manhã, pense na preciosa bênção que é estar vivo, respirar, pensar, aproveitar, amar. Um ensinamento central dos estoicos é que não podemos controlar eventos externos, mas podemos controlar nossas reações a eles. Esse princípio é crucial para manter estabilidade emocional e resiliência diante dos desafios da vida. Como Marco Aurélio aconselha com sabedoria: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Para os estoicos, o bem mais elevado não é a riqueza, a fama ou o sucesso externo, mas sim a virtude. A virtude, no contexto estoico, inclui sabedoria, coragem, justiça e temperança. Abraçar a virtude como o bem mais elevado leva a uma vida de plenitude e eudaimonia. O estoicismo nos ensina a aceitar a impermanência de todas as coisas, inclusive de nossas próprias vidas. Essa compreensão pode nos ajudar a apreciar o momento presente e não se apegar demais a coisas que estão além de nosso controle. Um dos aspectos mais valiosos do estoicismo é a ênfase na resiliência interior. Ao cultivar essa resiliência, as pessoas podem navegar melhor pelos desafios da vida e manter uma sensação de paz interior. Como Marco Aurélio escreve: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem. Marco Aurélio acreditava na importância da autoexame contínuo. Essa prática de autorreflexão permite identificar áreas para o aprimoramento e o crescimento pessoal. Como ele disse, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. O estoicismo frequentemente enfatiza o poder da mente e a capacidade de controlar nossos pensamentos e reações, independentemente das circunstâncias externas. Como Marco Aurélio disse, a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Em momentos de estresse, raiva ou frustração, fazer uma pausa estoica, pausar e respirar profundamente, pode ajudar a recuperar o controle sobre as reações e escolher uma resposta mais ponderada. Termine seu dia com uma revisão de suas ações e comportamentos para refletir sobre os momentos em que você viveu de acordo com seus valores e os momentos em que ficou aquém.
Essa prática permite aprender com as experiências e fazer melhorias conscientes. Atos aleatórios de bondade envolvem procurar ativamente oportunidades de ser gentil e empático com os outros, beneficiando não apenas eles, mas também sua própria sensação de bem-estar e virtude. Praticar a meditação da atenção plena ajuda a desenvolver um maior controle sobre os pensamentos e emoções, promovendo paz interior e resiliência. Cultivar a gratidão, refletindo sobre as coisas pelas quais você é grato, pode mudar seu foco do que você carece para o que possui, promovendo contentamento e paz interior. O estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar eventos externos, podemos controlar nossas reações a eles. Essa filosofia ajuda a navegar pelos desafios da vida com resiliência e compostura. A filosofia estoica da dicotomia do controle distingue entre coisas que estão sob seu controle e coisas que estão fora dele. Compreender essa distinção é fundamental para manter a paz de espírito. O estoicismo enfatiza a importância de aceitar as coisas como são, transformar obstáculos em oportunidades e não se apegar demais a resultados específicos. Abraçar virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança na vida cotidiana pode orientar suas ações e decisões. A autoexame e reflexão regulares ajudam a avaliar suas ações, pensamentos e comportamentos, identificando áreas de crescimento pessoal. Práticas estoicas de aceitação, reformulação de desafios e manutenção de uma mentalidade positiva são ferramentas valiosas para manter a compostura e resiliência diante da adversidade. Os ensinamentos de Marco Aurélio e do estoicismo oferecem uma filosofia atemporal e profunda para levar uma vida de propósito, paz e virtude. Ao incorporar os princípios estoicos em sua vida cotidiana, você pode embarcar em uma jornada que leva ao crescimento pessoal e à resiliência inabalável. Lembre-se de que o estoicismo é uma jornada de vida que exige compromisso, autorreflexão e disposição para abraçar o desconforto e a adversidade como oportunidades de crescimento. Como Marco Aurélio disse com acerto, a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser. Seja um. O reverenciado sábio estoico Sêneca uma vez comentou que não é o fato de termos um curto período de vida, mas sim o fato de desperdiçarmos grande parte dela. Nosso tempo, como um rio fluindo rapidamente, é precioso e fugaz. Você provavelmente já encontrou o sentimento de que o tempo é o único recurso que não podemos renovar. Inspirando-se nessa sabedoria eterna, hoje vamos explorar a perspectiva estoica e examinar 7 práticas estoicas que podem impulsionar você à frente de 98% das pessoas, garantindo que você não apenas viva, mas realmente prospere no teatro da vida. Antes de começarmos, eu agradeceria se você gostasse do vídeo, pois isso me ajuda a continuar a divulgar a filosofia estoica. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Cultivando a perspectiva cósmica. Imagine por um momento que você foi transportado há milhares de anos para o topo de uma montanha, na companhia de um dos grandes filósofos estoicos. Sob um cobertor de estrelas, você compartilha histórias dos desafios da vida, explicando os estressores únicos do século XXI, como a pressão para ter sucesso, a comparação constante nas redes sociais ou o ritmo implacável da vida. Seu antigo companheiro aponta para cima, onde o vasto cosmos se estende. Galáxias se espiralam e estrelas queimam com paixão ardente. Nesse cenário, o estoico sussurra uma verdade que perdura ao longo dos séculos. No grande quadro do universo, nossas vidas são apenas sombras fugazes. Como essa perspectiva cósmica se relaciona a se destacar em relação a 98% das pessoas? Tudo se resume à mentalidade. A maioria das pessoas está presa à imediatez de suas experiências, ampliando cada fracasso, remoendo cada crítica e sendo acorrentada às expectativas da sociedade. Os estoicos, por outro lado, ampliam sua visão. Ao apreciar nossa posição minúscula na vasta extensão do universo, eles adquirem clareza mental que muitos não têm. Essa prática ajuda a ancorar você na perspectiva de longo prazo. Em vez de se consumir com inveja,
ou ressentimento por pequenos contratempos, você se pergunta: no grande esquema das coisas, isso vai importar? Na maioria das vezes, a resposta é um retumbante não. Essa abordagem prioriza o que realmente importa. Ao não ser sobrecarregado por cada pequeno revés ou consumido por buscas triviais, você ganha uma vantagem significativa, enquanto 98% podem estar buscando validações passageiras. Você canaliza sua energia em ações propositadas, ancorado por uma compreensão profunda da imagem maior da vida. Considere algumas das figuras mais bem-sucedidas e impactantes da história. Muitos deles, consciente ou inconscientemente, praticaram essa arte de ampliar a visão. Isso lhes ofereceu resiliência diante da adversidade e uma visão clara no meio do caos. Então, como você pode adotar essa perspectiva cósmica em sua vida cotidiana? Comece com momentos de reflexão antes de começar o dia ou ao enfrentar uma decisão desafiadora. Dedique alguns minutos para visualizar a imagem maior da existência. Ler sobre a vastidão de nosso universo pode ancorar sua mentalidade, proporcionando clareza e calma. Beneficiar da visualização negativa. Imagine-se em um mercado histórico, cercado por multidões agitadas, barracas vibrantes de frutas e tecidos e uma cacofonia de conversas. No meio do barulho, você é atraído para um canto, onde um filósofo estoico está de pé, cativando uma plateia com uma lição aparentemente paradoxal. Em vez de visualizar uma vida cheia de prazer e sucesso ininterrupto, ele os incentiva a contemplar ocasionalmente as dificuldades e contratempos potenciais. Isso, ele propõe, é a chave para uma vida plena e resiliente. Essa prática, conhecida como visualização negativa, pode parecer contraproducente à primeira vista. Afinal, frequentemente nos dizem para manter pensamentos positivos e nos concentrarmos apenas em nossas aspirações. No entanto, vamos aprofundar por que essa prática estoica pode ser o segredo para avançar à frente de 98% da população. A maioria das pessoas vive em um medo perpétuo do desconhecido e do inesperado. Elas são pegas de surpresa pelas reviravoltas da vida, porque nunca se prepararam mentalmente para elas. Isso as deixa vulneráveis, reativas e frequentemente paralisadas pela adversidade. Mas e se você pudesse desenvolver uma armadura mental? E se, em vez de ser desviado por desafios inesperados, você já os tivesse ensaiado mentalmente? Ao visualizar ocasionalmente possíveis dificuldades, você não está manifestando adversidade. Em vez disso, está se equipando com a agilidade mental para lidar com qualquer cenário que a vida apresentar. Em essência, enquanto a maioria pode estar apreensiva e evitando contratempos potenciais, você está se preparando e se fortalecendo. Isso não apenas garante resiliência diante da adversidade, mas também o posiciona à frente no jogo da vida. Abraçar o desconforto intencional. Você se encontra em um pátio sereno, sombreado por antigas oliveiras, enquanto a brisa quente do Mediterrâneo acaricia seu rosto. Nesse cenário pacífico, um pequeno grupo se reúne ao redor de um filósofo estoico. Ele está demonstrando um exercício peculiar: usar roupas ásperas e escolher sentar-se no chão rugoso em vez de um banco confortável nas proximidades. Sua mensagem é clara: o crescimento está nos limites do desconforto. Essa prática estoica de abraçar dificuldades intencionais pode parecer fora de lugar em nosso mundo moderno, onde somos inundados com ferramentas e tecnologias projetadas para nossa conveniência e conforto. No entanto, é precisamente por esse motivo que ela é uma ferramenta poderosa para impulsioná-lo à frente de 98% dos outros. Considere os princípios fundamentais de crescimento e desenvolvimento. Seja construir músculos, aprender uma nova habilidade ou promover a resiliência. O progresso geralmente ocorre quando ultrapassamos nossas zonas de conforto. A maioria das pessoas, no entanto, naturalmente se inclina para o que é fácil e familiar. E ao fazê-lo, muitas vezes atingem um platô em suas vidas pessoais e profissionais, presas nas limitações que elas mesmas impuseram. Para tornar isso mais concreto, pense nos atletas. Enquanto seus colegas podem estar satisfeitos com rotinas de treinamento regulares, aqueles que se destacam frequentemente incorporam treinos desafiadores, empurrando seus corpos e mentes ao limite. Eles podem treinar em altitudes elevadas, enfrentar condições climáticas extremas ou praticar quando estão exaustos.
Esses desconfortos intencionais não os enfraquecem, eles os fortalecem. Essa abordagem também recalibra sua linha de base para a satisfação. Ao jejuar ocasionalmente, por exemplo, o simples prazer de uma refeição modesta se torna profundamente satisfatório. Como Sêneca disse com precisão, é nos tempos de segurança que o espírito deve se preparar para tempos difíceis. Incorporar essa prática estoica em sua vida pode ser transformador. Pode ser tão simples quanto tomar banhos frios periodicamente, fazer jejuns ou se expor intencionalmente a situações desafiadoras que estejam alinhadas com seus objetivos. Em uma sociedade em que muitos estão constantemente buscando conforto, escolher o caminho do desconforto intencional não apenas fomenta a resiliência, mas também o distingue. Enquanto outros podem evitar desafios, você os procura ativamente, sabendo que dentro deles estão oportunidades incomparáveis para crescimento e distinção. Controlar a dicotomia do controle. No coração de um jardim tranquilo, cercado por flores aromáticas e riachos suaves, você se senta entre ouvintes ansiosos, atraídos pela sabedoria de um filósofo estoico mais velho. Ele apresenta uma dicotomia simples, mas profunda. Há coisas sob nosso controle e coisas além dele. Dominar essa distinção, ele afirma, é a porta para uma liberdade e sucesso inigualáveis. Essa dicotomia do controle é um dos princípios fundamentais do estoicismo. Mas como essa sabedoria antiga pode posicioná-lo à frente de 98% das pessoas em nossa era moderna? Surpreendentemente, muitas pessoas hoje gastam uma quantidade desproporcional de energia e capital emocional em fatores externos que estão fora de seu alcance, como opiniões alheias, flutuações de mercado, eventos globais ou até mesmo o clima. Essa distração não apenas leva a estresse desnecessário, mas também desvia o foco das áreas onde elas podem efetuar mudanças reais. Vamos levar isso para o mundo contemporâneo dos negócios. Imagine uma jovem profissional, Jane, fazendo uma apresentação de um projeto inovador ao conselho de sua empresa. Embora ela não possa controlar a decisão final deles, ela tem total controle sobre sua preparação, a clareza de sua apresentação e sua resposta às perguntas. Ao focar nesses aspectos controláveis, ela entrega uma apresentação convincente, sem espaço para arrependimentos, independentemente do resultado. É uma prática que começa com a autoconsciência. Cada vez que você enfrentar um desafio ou uma decisão, faça uma pausa e distinga quais aspectos estão sob seu controle. Concentre-se neles. Para os elementos fora de seu controle, reconheça-os, mas evite ser afetado emocional ou mentalmente por eles. Ao dominar esse princípio estoico, você ganha uma vantagem estratégica. Enquanto a maioria das pessoas fica enredada em fatores externos, sua clareza e ação focada o posicionam à frente. Não se trata de resignação passiva ao destino, mas sim de uma dança proativa com o destino, liderando com o que você pode controlar e aceitando graciosamente o que está além de seu controle. Praticar a escrita reflexiva para a autoanálise. No meio dos corredores amplos de uma biblioteca antiga, com pergaminhos e manuscritos alinhando as paredes, você encontra um filósofo estoico absorto em sua escrita. Curioso, você se aproxima e descobre que ele não está documentando grandes teorias, mas envolvido em uma prática pessoal de escrita reflexiva. Ele compartilha que a palavra escrita, nesse contexto privado, torna-se um espelho da alma. À primeira vista, a escrita reflexiva pode parecer uma atividade modesta, talvez até mundana. No entanto, quando adotada com intencionalidade, ela se torna uma ferramenta formidável que pode posicionar você à frente de 98% da população. No mundo moderno, com suas distrações incessantes e barulho constante, que raramente encoraja momentos de quietude e autoanálise, muitas pessoas vivem no piloto automático, reagindo às circunstâncias em vez de moldá-las. Os estoicos, no entanto, entenderam o imenso valor da introspecção regular, voltando seu olhar para dentro para compreender motivações, emoções e aspirações. A escrita ajuda a refinar seus pensamentos, proporciona uma verdadeira sensação de satisfação independente de elogios externos e o diferencia. Ao comprometer-se com a autoconsciência e o crescimento, em uma sociedade frequentemente carente de profundidade, você se destaca. Seu diário se torna uma bússola orientadora, permitindo que você navegue com intencionalidade e clareza. Em um mundo cheio de comparações,
Sua satisfação genuína e foco se destacam, atraindo oportunidades e relacionamentos autênticos. Usar obstáculos como oportunidades. Em uma escola estoica, os alunos se reúnem em torno de seu mentor em um ambiente com pouca luz. Ele os apresenta uma metáfora curiosa: um moinho de vento. Assim como o moinho de vento utiliza ventos fortes que poderiam ameaçar derrubar outras estruturas para alimentar seus mecanismos e moer grãos, os obstáculos podem ser aproveitados em benefício próprio. A perspectiva estoica sobre obstáculos é contrária à natureza humana, pois a resposta típica à adversidade costuma ser o desespero, a evitação ou a raiva. Os estoicos, por outro lado, viam esses eventos como oportunidades de crescimento, aprendizado e desenvolvimento de caráter. Refletindo sobre o mundo moderno de startups, imagine Clara, uma entusiasmada empreendedora que lança um produto tecnológico revolucionário. Logo, ela enfrenta um grande obstáculo. Um competidor bem financiado lança uma ferramenta semelhante. Enquanto muitos podem ver isso como uma ameaça terminal, Clara, armada com a sabedoria estoica, vê a competição de forma diferente. Ela a encara como uma chance de aprimorar seu produto, melhorar sua estratégia de marketing e compreender verdadeiramente as necessidades de seus clientes. Meses depois, seu negócio não apenas sobrevive, mas prospera, transformando o obstáculo da concorrência em um catalisador para a inovação e crescimento. Incorporar essa prática estoica em sua vida começa com uma mudança de perspectiva. Em vez de ver desafios como barreiras intransponíveis, pergunte-se: o que isso pode me ensinar? Como esse evento aparentemente negativo pode me fazer avançar? Essa abordagem não apenas reduz o estresse que os obstáculos podem causar, mas também o coloca em posição de usá-los em seu benefício. Em um mundo onde muitos são desencorajados por desafios, sua habilidade inspirada nos estoicos de transformar obstáculos em degraus não apenas garante resiliência pessoal, mas também o coloca muito à frente na jornada da vida. Enquanto outros veem barreiras, você enxerga oportunidades. Cultivar o contentamento interior. Sob a copa expansiva de uma figueira, um grupo se reúne ao redor de um renomado mestre estoico. A lição do dia gira em torno de um conceito aparentemente simples, mas que detém a chave para uma prosperidade verdadeira: o contentamento interior. Enquanto o mundo exterior busca incessantemente validações externas e símbolos de sucesso, ele ensina que a verdadeira prosperidade começa e termina dentro de nós. Pode ser tentador pensar que o sucesso é geralmente medido por realizações e aquisições tangíveis. Mas, paradoxalmente, ao cultivar um santuário interior de contentamento, você se torna impermeável às oscilações volúveis das circunstâncias externas. Essa equanimidade permite tomadas de decisões mais claras, reduz os efeitos paralisantes do medo e da ansiedade e promove um verdadeiro senso de satisfação independente das conquistas externas. Considere o cenário de Sarah, uma artista talentosa em uma cidade movimentada, cercada por colegas que medem o sucesso com base na representação em galerias, cobertura midiática ou números de vendas. Sarah reconhece essas métricas, mas não ancora sua autoestima nelas. Em vez disso, ela encontra profunda satisfação no próprio ato de criação, na expressão de sua visão única. Esse contentamento interno não apenas a protege das rejeições e críticas inevitáveis, mas também infunde seu trabalho com autenticidade. Eventualmente, atrai genuína apreciação e oportunidades. O filósofo estoico Sêneca disse com precisão: a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem dependência ansiosa do futuro. Trata-se de entender que, embora ambições e metas sejam louváveis, vincular sua felicidade exclusivamente à realização delas é uma empreitada precária. Para incorporar essa prática estoica em sua vida, comece com gratidão diária pelo presente. Comprometa-se a se envolver profundamente em suas tarefas, encontrando alegria na jornada em si, não apenas nos resultados potenciais. De vez em quando, desconecte-se da pressão incessante das métricas sociais e concentre-se em suas próprias métricas de sucesso e satisfação. Ao dominar o contentamento interior, você não apenas aprimora a qualidade de sua vida, mas também ganha uma vantagem competitiva em um mundo repleto de comparações. Seu genuíno contentamento e foco se destacam, atraindo oportunidades e relacionamentos autênticos,
estabelecendo-o claramente em meio à vasta multidão. Tirando inspiração dessa sabedoria eterna da filosofia estoica, somos lembrados de que o caminho para se destacar não é encontrado na busca externa, mas sim no domínio interno de nossos pensamentos, emoções e ações. Enquanto navegamos por essas 7 maneiras distintas hoje, espero que você tenha descoberto insights transformadores que podem colocá-lo à frente na grande corrida da vida. Lembre-se de que o estoicismo não se trata apenas de conhecimento, mas de sua aplicação diante das adversidades da vida. Tire um momento para refletir. Onde você se encontra em relação a essas 7 maneiras? Quais áreas pedem uma exploração e integração mais profundas? Convido você a compartilhar seus insights e experiências pessoais na seção de comentários. Qual dessas maneiras ressoou com você? Houve outras lições estoicas que mudaram significativamente sua perspectiva? Vamos criar um espaço para discussões profundas e elevação coletiva. Obrigado por compartilhar esta jornada iluminadora comigo. Até a próxima aventura filosófica, que você sempre trilhe o caminho menos percorrido, a maneira estoica. Reconhecendo o que podemos controlar. O primeiro princípio estoico nos ensina a reconhecer claramente o que está sob nosso controle e o que não está. Em um mundo repleto de eventos imprevisíveis e ações de outras pessoas, focar nossa atenção e energia apenas no que podemos influenciar é um passo fundamental. Isso envolve nossas escolhas, nossas ações e, acima de tudo, nossas reações às circunstâncias. Ao abraçar essa filosofia, deixamos de nos preocupar excessivamente com aquilo que está além de nosso domínio, o que nos liberta do estresse e da ansiedade. Aceitando a natureza transitória da vida. O segundo princípio estoico nos lembra da efemeridade de todas as coisas. Momentos de alegria e tristeza, sucesso e fracasso são passageiros. As circunstâncias podem mudar rapidamente. Aceitar essa natureza fugaz da vida nos ajuda a encontrar serenidade em meio à incerteza. Em vez de nos apegarmos às situações positivas ou nos desesperarmos com as negativas, podemos adotar uma postura de aceitação. Isso não significa resignação, mas sim um reconhecimento de que a mudança é inevitável. Cultivando a gratidão diária. A prática diária da gratidão é um dos pilares do estoicismo. Ela nos permite manter o foco nas coisas boas da vida, mesmo quando enfrentamos desafios. Ao reservarmos um momento para refletir sobre as bênçãos que temos, desenvolvemos uma perspectiva positiva. A gratidão nos ajuda a enfrentar as dificuldades com mais força e resiliência, lembrando-nos de que, mesmo em tempos difíceis, há motivos para agradecer. Controlando as reações emocionais. Controlar nossas reações emocionais é um aspecto fundamental da filosofia estoica. Em momentos de estresse ou desafio, somos incentivados a pausar, respirar profundamente e avaliar nossas emoções antes de agir. Ao fazer isso, ganhamos a capacidade de escolher responder de maneira calma e racional, em vez de sermos dominados por impulsos emocionais. Isso nos coloca no controle de nossas vidas e nos ajuda a evitar decisões impulsivas que possam nos prejudicar no longo prazo. Vivendo de acordo com princípios éticos. Ter princípios éticos sólidos e viver de acordo com eles é essencial para manter nossa integridade pessoal. Quando nossas ações são guiadas por valores bem definidos, mantemos nossa autenticidade e resistimos às pressões externas. Estabelecer e seguir esses princípios nos ajuda a tomar decisões éticas em todas as situações, independentemente das tentações ou dificuldades que possam surgir. Desenvolvendo a resiliência mental. A vida está repleta de desafios, mas a filosofia estoica nos ensina a vê-los como oportunidades de crescimento. Cada obstáculo superado nos torna mais fortes e mais resilientes. Cultivar essa resiliência mental é essencial para enfrentar as mudanças e incertezas da vida com confiança e coragem. Em vez de ver os desafios como obstáculos insuperáveis, os estoicos os veem como degraus que os levam a um nível superior de desenvolvimento pessoal.
demonstrando amor e compaixão. Por fim, a filosofia estoica nos incentiva a praticar o amor e a compaixão em nossas interações com os outros. Reconhecendo que todos estão enfrentando suas próprias lutas e desafios, podemos agir com empatia e construir relacionamentos saudáveis. Essa atitude não apenas beneficia aqueles ao nosso redor, mas também fortalece nossa própria serenidade interior, criando uma atmosfera de harmonia e compreensão ao nosso redor. Assim, meu amigo, esses 7 princípios estoicos formam uma base sólida para uma mentalidade que o protege de ser afetado negativamente por eventos externos. À medida que você os incorpora em sua vida diária, descobrirá a verdadeira força que reside na filosofia estoica e a liberdade de viver com serenidade e independência, não importa o que a vida lhe traga. Este é o caminho para uma vida mais rica em significado e autenticidade. Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo trouxe valor para a sua vida, por favor, deixe um like e inscreva-se no canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos compartilhando sabedoria estoica. Junte-se a nós nessa jornada de crescimento. Obrigado. No mundo agitado e desafiador em que vivemos, muitas vezes nos vemos imersos em conflitos pessoais, procurando um caminho que nos conduza à serenidade interior, ao autocontrole e à sabedoria. Hoje embarcamos em uma jornada de exploração, buscando insights da tradição estoica para nos orientar nessa viagem por águas tumultuadas. Nosso foco não está apenas em alcançar o sucesso ou evitar a derrota. Ao contrário, adentramos profundamente no estoicismo, uma filosofia que nos encoraja a abraçar as incertezas da vida, a gerenciar nossas emoções e a enfrentar conflitos com dignidade e honra. No cerne de qualquer tempestade encontramos o estoico, alguém que permanece inabalável, não devido à sua força física, mas graças à solidez de seu caráter. Pensemos em Marcos Aurelius, um líder que enfrentou adversários formidáveis no campo de batalha, mas cuja luta mais profunda ocorreu internamente, uma batalha pela formação de seu próprio caráter e por seu autodesenvolvimento. Para ele e para todos os estoicos, o verdadeiro conflito não reside em derrotar os outros, mas sim em se tornar a melhor versão de si mesmo. Neste vídeo, mergulharemos fundo em 7 princípios estoicos que nos ajudarão a enfrentar conflitos pessoais e a alcançar a vitória de maneira constante. 1. Reduza a preocupação com as opiniões dos outros. As opiniões de terceiros são apenas isso, opiniões. Elas não definem seu valor ou a verdade. Sua reação emocional a essas opiniões está sob seu controle, e você pode optar por não se sentir perturbado por elas. Marcos Aurelius nos lembra: lembre-se de que tudo o que você ouve é uma opinião, não um fato. Tudo o que você vê é uma perspectiva, não a verdade. Se você está angustiado com algo externo, não é o evento em si que causa dor, mas o significado que você atribui a ele. Você tem o poder de mudar esse significado a qualquer momento. É sua mente que você controla, não os eventos externos. Essa perspectiva coloca o estoico em vantagem sobre alguém que é excessivamente crítico ou emocional. Se as opiniões das pessoas não provocam emoções em você, você manterá uma atitude serena que o deixará ileso por qualquer conflito. Não leve as coisas para o lado pessoal. Entenda que eventos externos ou ações de outras pessoas não devem ditar suas reações emocionais. Levar as coisas para o lado pessoal frequentemente resulta em conflitos e angústia desnecessários. Marcos Aurelius nos lembra de não transformar eventos em algo que nos perturbe. Ele nos diz que as coisas por si só não têm o poder de moldar nossas decisões. Somos nós que conferimos significado a elas. O estoicismo ensina que é absurdo ceder à necessidade de vingança quando alguém nos machuca. Em vez disso, devemos seguir o caminho oposto. Se alguém insulta um estoico, ele finge não ouvir. Se alguém diz algo ofensivo a um estoico, ele lembra a si mesmo que, se ficar com raiva, será tão culpado quanto a pessoa que o insultou.
Não é necessário formar opiniões sobre as opiniões dos outros, mesmo quando se referem a você. Evitar transformar coisas insignificantes em grandes problemas economizará tempo e evitará conflitos desnecessários. Seja paciente. Cultivar a paciência e a serenidade diante de situações difíceis é um dos pilares do estoicismo. Pense por um momento nos antigos pensadores estoicos, como Sêneca e Marcos Aurelius, que tiveram que lidar com desafios extraordinários. Sêneca era o conselheiro do imperador Nero, cuja insanidade era notória. Marcos Aurelius foi o primeiro imperador romano a enfrentar os bárbaros em uma longa e feroz campanha nas fronteiras do império. Ambos enfrentaram momentos incrivelmente difíceis, mas deixaram conselhos, cartas e reflexões para nos ensinar como manter a serenidade em tempos adversos. Os ensinamentos deles levam à ataraxia, um estado de serenidade mental que impede que emoções negativas tomem conta, tornando mais fácil agir com virtude. Segundo os estoicos, são as reações emocionais exageradas às situações negativas que distorcem nossa percepção da realidade, confundindo nossos pensamentos com fatos. Sirva de exemplo. Em muitos conflitos com outras pessoas, a raiz está em nossa tentativa de fazê-las agir de acordo com nossos princípios e crenças. Isso, porém, entra em conflito com os princípios fundamentais do estoicismo. Primeiro, porque os estoicos ensinam a aceitar a natureza das coisas como elas são, em vez de tentar mudá-las. Segundo, porque eles acreditam que a única maneira de influenciar positivamente os pensamentos, atitudes e comportamentos dos outros é através do exemplo pessoal. Não é coincidência que Marcos Aurelius tenha dito: "Não perca tempo discutindo o que um homem bom deve ser, seja-o." Ignore os críticos. Os estoicos têm uma abordagem pragmática ao lidar com o ódio ou as opiniões negativas dos outros. Eles se fazem uma pergunta fundamental: essa opinião está sob meu controle? Se houver a possibilidade de influenciar ou mudar a opinião de alguém por meio de conversa, ações ou mais contexto e explicação, os estoicos aproveitam essa oportunidade. Caso contrário, eles aceitam que a pessoa é como é. Os estoicos compreendem que o ódio não vem de fora, mas reside naquele que o pratica. Se alguém está verdadeiramente infeliz consigo mesmo e carece de confiança, tenderá a odiar aqueles que vivem uma vida virtuosa. A inveja desempenha um papel importante nisso, pois quando alguém está profundamente ressentido com os outros e fica tão chateado, é porque há uma força motriz subjacente, a inveja. Caso contrário, eles ficariam bem com o que você faz ou diz. As pessoas atacam com ódio porque estão infelizes, e quando você está verdadeiramente infeliz, deseja espalhar essa infelicidade. A miséria adora companhia. Pessoas feridas ferem os outros. É absolutamente verdade como alguém deve estar ferido para infligir ódio sobre outro. Marcos Aurelius descreveu isso de maneira eloquente. Quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lidarei hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Mas eu vi a beleza do bem e a feiura do mal, e reconheci que o malfeitor tem uma natureza relacionada à minha, não do mesmo sangue ou nascimento, mas da mesma mente e possuindo uma parcela do divino. Nenhum deles pode me prejudicar. Ninguém pode me envolver em feiura, nem posso ficar com raiva do meu parente ou odiá-lo. Nascemos para trabalhar juntos, como pés, mãos e olhos, como as duas fileiras de dentes, superior e inferior. Nosso propósito é cooperar e a obstrução mútua é antinatural. Sentir raiva de alguém e virar as costas para ele, isso é uma obstrução. Evite a raiva. Embora a raiva seja uma resposta natural a certas situações, o estoicismo nos ensina que essa emoção não é intrinsecamente boa nem desejável.
Marcos Aurelius observou em suas meditações como a raiva e o furor causam mais dano do que as próprias ações que provocaram nossa ira. Levantar a voz e reclamar em alto e bom som pode proporcionar um alívio momentâneo, mas não resolve o problema subjacente. Como os estoicos aconselham, nunca se deve discutir com uma pessoa rude, pois isso só lhe dá uma nova oportunidade de demonstrar sua grosseria. Ficar com raiva porque seu carro não está funcionando não fará com que ele volte a funcionar. Pare de se comparar com os outros. Comparar-se constantemente com os outros pode levar à ansiedade, à inveja e à distração de seu próprio caminho de desenvolvimento pessoal. O estoicismo nos incentiva a nos concentrar em nossa própria jornada e valores, em vez de buscar validação em fontes externas. Quando você se pega comparando-se aos outros, lembre-se da pergunta feita pelo filósofo estoico Marcos Aurelius. Por que damos mais importância às opiniões dos outros do que às nossas próprias? Esses pensamentos de Marcos Aurelius nos encorajam a focar em nosso crescimento pessoal e a deixar de nos preocupar com o que os outros pensam ou fazem. Esses princípios estoicos nos incentivam a desenvolver a autoconsciência, a resiliência emocional e a busca constante pelo crescimento pessoal. Ao aplicar esses princípios em nossas vidas, podemos enfrentar conflitos pessoais com mais graça e sabedoria e trabalhar continuamente para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Princípios básicos do estoicismo. A base da filosofia da resiliência. Dentro do vasto universo das escolas filosóficas, poucas se destacam tão nitidamente quanto o estoicismo. Essa filosofia ancestral, cujas raízes remontam à Grécia Antiga e Roma, apresenta um conjunto sólido de princípios que servem como um guia confiável para a vida, mesmo em momentos turbulentos e desafiadores. À medida que mergulhamos nesse estudo, descobrimos que o núcleo do estoicismo está ancorado em seus princípios fundamentais, que moldam a maneira como os estoicos percebem o mundo, tomam decisões e buscam a sabedoria interna. Para os estoicos, a virtude é a base da vida bem vivida. Isso não inclui apenas a retidão moral, mas também a sabedoria, a coragem, a justiça e a autodisciplina. Buscar a virtude é, em essência, buscar a excelência moral em todos os aspectos da existência. Eles valorizam a busca do conhecimento como uma via para a sabedoria. A autoeducação é encorajada, e a filosofia é vista como uma ferramenta essencial para compreender tanto o mundo quanto a si mesmo. Outro princípio crucial do estoicismo é o discernimento do que podemos controlar diretamente e o que está fora de nosso alcance. Eles ensinam que eventos externos estão além de nosso controle, mas temos total domínio sobre nossas reações e escolhas. Isso leva a um sentimento de liberdade interior. Os estoicos também abraçam a ideia de viver de acordo com a natureza e aceitar o fluxo inevitável dos acontecimentos. Isso não implica em inação, mas sim em uma aceitação serena do que não pode ser mudado. Cultivar a equanimidade emocional é uma prioridade. Os estoicos acreditam que podemos controlar nossas emoções e que a serenidade interior é alcançável, mesmo diante de adversidades. A verdadeira felicidade, segundo o estoicismo, não reside em buscar prazeres materiais ou riquezas, mas sim em viver de acordo com a virtude e a razão. A ação virtuosa, por si só, é recompensadora. O estoicismo lida diretamente com a questão da mortalidade. Aceitar a natureza transitória da vida é um dos princípios centrais da filosofia, nos lembrando da importância de valorizar o presente e viver com propósito. Além disso, os estoicos promovem a ideia de que a verdadeira riqueza e poder emanam da autonomia interna. Não dependemos de bens materiais ou da opinião alheia para encontrar contentamento. Por fim, embora a jornada estoica frequentemente seja individual, os estoicos valorizam a comunidade de sábios, onde as pessoas compartilham e praticam juntas os ensinamentos da filosofia. Esses princípios fundamentais do estoicismo representam pilares que sustentam uma vida de resiliência, autenticidade
e significado. Eles nos convidam a empreender uma jornada interna de autoanálise e autotransformação, capacitando-nos para encarar as oscilações da vida com serenidade e sabedoria. Ao explorar mais profundamente cada um desses princípios, desvendamos um rico tesouro de visões e ferramentas que o estoicismo oferece em nossa busca pela verdadeira realização. O grande filósofo estoico Epicteto certa vez aconselhou que a chave é associar-se apenas com pessoas que elevam você, cuja presença desperta o seu melhor eu. Você provavelmente já ouviu o ditado: você é a média das 5 pessoas com as quais passa mais tempo. Hoje, exploraremos essa ideia a partir de uma perspectiva estoica. Discutiremos os 7 tipos de indivíduos que podem obstruir o seu progresso na filosofia estoica e como navegar nesses relacionamentos desafiadores. Antes de começarmos, eu agradeceria se você pudesse curtir este vídeo para me ajudar a continuar divulgando a filosofia estoica. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Tipo de pessoa: 1. O reclamão. Todos nós temos aquele amigo, membro da família ou colega de trabalho que parece encontrar defeito em tudo. Seja o clima, o trabalho deles ou até a comida em um restaurante popular, eles nunca perdem a oportunidade de expressar sua insatisfação. Agora você pode se perguntar: por que isso deveria me preocupar? Eu posso simplesmente ignorá-los. Bem, isso é mais fácil dito do que feito. A exposição constante a tanta negatividade tem um efeito drenante em seu bem-estar mental. É como uma torneira vazando que lentamente esgota seu reservatório de energia emocional. O estoicismo nos ensina a focar em soluções acionáveis em vez de nos fixarmos em problemas. Por exemplo, imagine que você está colaborando em um projeto com alguém que é um reclamão perpétuo. Cada reunião se transforma em uma sessão exaustiva de reclamações sem nenhum diálogo construtivo. O moral da equipe diminui e você se distrai de encontrar soluções acionáveis. Provavelmente você se sentirá cada vez mais desencantado com o projeto e possivelmente até com a vida em geral. Então, como o estoicismo nos ajuda a lidar com um reclamão? Existem várias estratégias que você pode empregar. Em primeiro lugar, limite sua exposição a essa pessoa sempre que puder. Se isso não for possível, talvez porque seja um membro da família ou colega, sua segunda opção é se distanciar mentalmente durante as diatribes deles. Pense nas reclamações deles como uma tempestade passageira, alta e perturbadora, mas em última análise, temporária e impotente diante da montanha inabalável que é a sua própria tranquilidade interior. Sua terceira opção é direcionar a conversa para soluções ou mudar o assunto para algo mais construtivo. Para citar Marco Aurélio, você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso, e você encontrará força. Essa sabedoria estoica atemporal nos encoraja a proteger nossa paz mental diligentemente, garantindo que a negatividade dos reclamões crônicos não nos desvie do nosso caminho estoico de resiliência e virtude. Tipo de pessoa 2. O ímã do drama. Imagine que você está navegando pela vida como se fosse um navio navegando por águas tranquilas. Mas então você se depara com o redemoinho conhecido como o ímã do drama. Essa pessoa parece ter uma série interminável de crises, conflitos ou controvérsias, e como um redemoinho, eles têm a perturbadora habilidade de sugar você para o seu vórtice de caos. Você pode inicialmente se sentir atraído pela energia do ímã do drama, confundindo-a com paixão ou emoção. No entanto, logo perceberá que estar em sua esfera é como navegar um navio em meio a uma tempestade, exaustivo e perigoso. O que torna a lidar com os ímãs do drama tão complicado é que suas crises muitas vezes podem parecer suas próprias. O caos deles é contagioso, e você pode até se ver envolvido em conflitos em que não teve envolvimento inicial. Vamos pegar um exemplo prático. Você tem um amigo que está sempre em desacordo com outros em seu círculo social. Hoje eles não estão falando com a Sarah. Amanhã é o Tom. Seu amigo vem até você em busca de conselhos, mas você percebe que esse ciclo nunca acaba, e de repente você também está em desacordo com a Sarah ou o Tom porque tentou intervir.
Nesse caso, você pode empregar uma estratégia chamada escuta reflexiva. Em vez de oferecer conselhos ou tomar partido, reflita suas palavras de volta para eles. Por exemplo, se eles dizem, "Não posso acreditar que a Sarah disse isso sobre mim", você poderia responder com, "Então você se sente traído pelas palavras da Sarah." Essa técnica permite que você forneça apoio emocional sem se envolver no drama. Outra abordagem, que pode parecer contra-intuitiva, é se tornar seletivamente indisponível. O estoicismo nos lembra de valorizar nosso tempo, e às vezes isso significa estar indisponível para as crises de outras pessoas, especialmente se elas forem recorrentes sem resolução. Desligue o telefone em certas horas, crie períodos de concentração em que você se dedica exclusivamente ao trabalho ou ao desenvolvimento pessoal e deixe claro que, durante esses momentos, não deve ser perturbado. Parafraseando Sêneca, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem uma dependência ansiosa do futuro. Isso pode ser particularmente útil ao lidar com ímãs do drama. Em vez de se perguntar ansiosamente qual crise acontecerá a seguir, concentre-se no momento presente, onde você tem controle. Aproveite a sua vida e não permita que ela seja perturbada pelo drama de outra pessoa. Faça questão de navegar seu navio com calma, evitando redemoinhos que ameacem sua jornada em direção ao crescimento pessoal e à tranquilidade. Tipo de pessoa 3. O descrente. Imagine isso. Você é um artista pintando uma tela. Cada pincelada adiciona cor, profundidade e vida à sua visão. Entra o descrente. Eles entram no seu estúdio, olham para o seu trabalho e imediatamente começam a criticá-lo. Você tem certeza sobre essa cor? Isso não parece realista. Sabe, a maioria dos artistas nunca chega lá. Suas palavras, como pinceladas de tinta cinza, começam a embaçar sua tela vibrante. Isso não é sua crítica construtiva padrão, que pode ser valiosa. Em vez disso, é uma aura persistente de dúvida e negatividade. Por exemplo, digamos que você esteja empolgado com a ideia de seguir um novo caminho de carreira. Você fez sua pesquisa, conversou com profissionais na área e talvez até tenha feito alguns cursos preliminares. Quando você compartilha seu entusiasmo com o descrente, eles rapidamente listam todas as razões pelas quais isso não dará certo. O mercado é muito competitivo. Você tem as habilidades certas, e se você fracassar, em breve as dúvidas deles começam a aparecer suas próprias, e a visão autoconfiante que você tinha começa a vacilar. Então, como lidar com um descrente, especialmente quando eles podem ser alguém próximo a você? Um método não convencional, mas eficaz, é pedir conselhos a eles, em vez de apenas compartilhar seus planos ou aspirações. Quando as pessoas são colocadas em um papel de aconselhamento, são menos propensas a atacar suas ideias de maneira direta e podem oferecer feedback mais construtivo. Outro método envolve inverter o script por meio de uma técnica chamada confrontação positiva. Em vez de absorver sua negatividade, desafie-os a pensar em soluções. Se eles dizem, "Você nunca será capaz de mudar de carreira nessa fase", contra-ataque com uma perspectiva interessante. Como você acha que alguém poderia fazer uma mudança de carreira com sucesso? Isso não apenas desvia a negatividade, mas também encoraja uma forma mais construtiva de conversa. Lembre-se das palavras do filósofo estoico Epicteto. Temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Ouvir não significa absorver a negatividade de todos. Significa discernir entre contribuições valiosas e apenas ruído. Quando os descrentes começarem a turvar sua tela com suas sombras de dúvida, dê um passo para trás, ouça, reflita e continue pintando sua própria vida com as cores que falam com você. Não permita que ninguém transforme sua vibrante obra-prima em uma paisagem cinza e sem vida. Tipo de pessoa 4. A vítima. Imagine a vida como um jogo de xadrez. Cada jogador tem as mesmas peças e o mesmo objetivo: dar checkmate no rei do oponente. Você pensa estrategicamente, faz sacrifícios e assume alguns riscos. A vítima, por outro lado, culpa o tabuleiro, as peças, ou até mesmo o adversário por cada movimento ruim que faz. Aos olhos delas, estão perpetuamente em checkmate,
não por causa de suas escolhas, mas devido a alguma força externa trabalhando contra elas. Sua narrativa é um conto interminável de infortúnios, com elas mesmas no papel de protagonista impotente. Não consigo progredir no meu trabalho porque meu chefe não gosta de mim. Ou não consigo ficar em forma porque tenho uma genética ruim. É crucial notar que algumas pessoas enfrentam dificuldades genuínas e questões sistêmicas. No entanto, a vítima que estamos discutindo usa sua situação como uma desculpa permanente, recusando-se a assumir qualquer responsabilidade por suas ações ou falta delas. Você pode se encontrar enredado em sua narrativa, talvez como o personagem de apoio que constantemente precisa resgatá-las. Vamos supor que você passou incontáveis horas ouvindo um amigo culpar todos os seus relacionamentos fracassados exclusivamente por seus ex-parceiros. Isso não apenas consome seu tempo, mas também pode sutilmente encorajá-lo a adotar uma mentalidade de vítima semelhante em sua própria vida. Então, qual é a sua jogada ao lidar com uma vítima? Pode ser tentador se tornar o salvador delas, oferecendo conselhos intermináveis e apoio emocional. No entanto, os estoicos recomendariam que você fosse cauteloso. Eles recomendariam estabelecer limites firmes para proteger seu próprio estado mental. Você poderia empregar uma técnica conhecida como desapego compassivo. Mostre empatia e bondade, mas não tente resgatá-los de situações que eles precisam enfrentar por si próprios. Ofereça um ouvido atento, mas evite se tornar o solucionador perpétuo de seus problemas. Marcos Aurelius disse uma vez: "A melhor vingança é ser diferente daquele que cometeu a injustiça." Se você se vê arrastado para a narrativa da vítima, resista à tentação de se tornar uma vítima também. Assuma o controle do seu próprio tabuleiro, faça seus movimentos e lembre-se de que no jogo de xadrez da vida, estar perpetuamente em xeque-mate frequentemente é uma escolha, não um destino. Continue movendo suas peças para a frente, faça sacrifícios estratégicos quando necessário e jogue não por vingança ou piedade, mas por crescimento e sabedoria. Tipo de pessoa 5. O positivista tóxico. Você conhece essa pessoa. Eles estão sempre exalando alegria, arco-íris e intermináveis emojis. São aqueles que dizem para você simplesmente ser feliz quando você está passando por um período difícil, desconsiderando seus sentimentos e experiências com um aceno leviano de otimismo brilhante. Imagine sua vida como um jardim. Existem flores, mas também há ervas daninhas e pragas. No entanto, um positivista tóxico insiste em ignorar qualquer coisa que não seja uma rosa florescente. Tem pulgões nas suas folhas? Apenas concentre-se nas flores. Não deixe a negatividade entrar no seu jardim, eles diriam. Embora pareça encorajador, a abordagem deles pode fazer você se sentir invalidado e desconectado da realidade. Suponha que você esteja passando por um difícil término de relacionamento. Você está triste, confuso e busca algum equilíbrio emocional. O conselho do positivista tóxico: há muitos peixes no mar. Apenas sorria e seja feliz. Esse tipo de positividade excessiva negligencia a complexidade das emoções humanas e as realidades dos desafios da vida. Então, como cultivar seu jardim sem permitir que os positivistas tóxicos o pisoteiem com sua dispersão indiscriminada de apenas vibrações positivas? Uma estratégia é envolvê-los em uma discussão que abrace tanto a luz quanto a sombra. Se eles dizem: olhe pelo lado positivo, pelo menos você tem sua saúde, você poderia responder: sim, sou grato pela minha saúde, mas também é válido que eu me sinta triste em relação a esse problema específico. Ambos podem coexistir. Você também pode empregar o que os psicólogos chamam de granularidade emocional. A capacidade de sentir e diferenciar uma ampla gama de emoções, tanto positivas quanto negativas. Quando o positivista tóxico insiste para que apenas seja feliz, tire um momento para reconhecer e rotular seus sentimentos complexos. Estou me sentindo um pouco melancólico hoje por causa de X e está tudo bem. Isso pode ser uma afirmação libertadora. Para fazer referência ao pensamento estoico, Sêneca uma vez disse: a verdadeira felicidade